Olá, querido, seja bem-vindo ao Equipar, o seu podcast da Secretaria-Geral de Educação. Estamos aqui para mais um episódio e trazendo para você tudo que a gente pode compartilhar para esse tempo de transição aí de departamentos para ministérios, de uma igreja tradicional, de um modelo conservador, para uma igreja trabalhando com pequenos grupos, de literatura de excelência chegando na sua casa e de formação através do nosso IWE, que é o nosso Instituto Wesleyano de Educação, que visa preparar os nossos obreiros, nossos ministros para atuar no reino de Deus. Quero te convidar a compartilhar as nossas redes sociais, lá no Instagram, no YouTube, no Facebook. Você pode digitar lá Equipar Hoje e você vai se deparar com uma gama de informações que estamos trazendo aí nessa comunicação para trazer a você conhecimento, para compartilhar aquilo que estamos vivendo, frutos de experiência, pesquisa, conversas, discipulado, caminhada junto, e a gente está aqui disposto a caminhar com você, tá bom? Tá sendo legal para você? Tá sendo instrutivo? Tá colaborando? Então vamos compartilhar as nossas redes sociais aí, curta o nosso canal no YouTube, ative o sininho para você receber as notificações, porque toda semana tem vídeo novo, tem coisa nova chegando para você, para o seu ministério, para a sua igreja, e a gente espera que você possa estar junto conosco nesse tempo de construção. E a gente está falando aqui esse tempo precioso sobre uma igreja em pequenos grupos, que é o nosso GECEL, o Grupo de Crescimento, Evangelismo e Unidade. E nós estamos chamando você para olhar para esse conteúdo que nós estamos trazendo de como transicionar uma igreja para os pequenos grupos. Passo a passo, a gente está aqui com você dizendo, olha, preparo pessoal, pregações intencionais. Hoje que nós vamos falar aqui da formação de uma liderança que vão assumir os GECELs e, por último, vamos falar dos nossos GECELs pilotos, que é quando você dá o start na igreja local e aí você passa a viver essa cultura. Eu vivo já desde 2014, pastor Natanael está aqui comigo já também, trabalhando desde 2014, não é, pastor Natanael? Exatamente. E a gente está somando aqui o que a gente adquiriu de bagagem nesses 8 anos trabalhando com pequenos grupos, dizendo para você de alguns erros que nós cometemos, que certamente vai evitar que você cometa os mesmos erros também, e também compartilhando nossas dúvidas. Estamos construindo um tempo aí muito propício, e o pastor Natanael, que é o nosso coordenador geral dos nossos GECELs, está aqui mais uma vez. Pastor Natanael, graça e paz, pastorzão. Graça e paz, pastor Aguinaldo. Um prazer estar aqui novamente, retornar para esse ambiente de aprendizado, de ensino, esse ambiente onde a gente compartilha, né, o que nós temos aprendido e com certeza recebemos por parte daqueles que nos assistem o feedback. O feedback é, na verdade, muito importante. Agradecendo também esse espaço ao GECEL Brasil, ao GECEL Geral, da Secretaria-Geral de Educação, que é, na verdade, um espaço natural, comum, né? E hoje a gente vai falar sobre algo muito importante, essencial na história de quem quer viver uma igreja a partir dos pequenos grupos, que são as escolas de formação e a formação de liderança. É isso aí. Lembrando você que você não pode assistir esse episódio aqui separadamente, porque esse é o 4º episódio de uma série que nós estamos gravando sobre transições de igrejas para pequenos grupos. Primeiro, o pastor Natanael falou da sua visão, de como a visão pegou ele, né? Da sua experiência, como ele foi tomado pela paixão dos pequenos grupos, a trajetória até ele começar a sua escola de formação de liderança, implantar o GECEL piloto, falou um pouco dos números da igreja de Suruí, nessa trajetória aí de pelo menos quanto tempo, pastor? 6 anos de implantação real, né? 6 anos de implantação, ele trouxe aqui os números, onde ele estava, para onde ele foi. O 2º episódio nós falamos do preparo do líder, querido. É isso mesmo, começa com o preparo do líder. Se você não tiver preparado, pastor, se você estiver pensando em terceirizar essa responsabilidade, confiar
às mãos de uma outra pessoa. Já estamos adiantando para você que não vai dar certo, amém? Esse é o segredo do bolo solado, né? É isso aí, Sai segredo bolo. do bolo solado, amém? Há alguma coisa boa no bolo solado, amém? A não ser o nordestino, lá tem um bolo solado, né? Que É mesmo? é cultura do Nordeste, Esse eu né? não conheço. Então vai lá, o segredo do bolo, né, solado aí tá em o pastor assumir a responsabilidade, formar o primeiro grupo de liderança, tá dentro do projeto Gessel Piloto. E então, o nosso segundo episódio foi sobre o preparo do líder. O terceiro episódio foi sobre o preparo da igreja, pregações intencionais, orações, campanhas de jejum, todo um cuidado para que quando você trouxer já os pequenos grupos acontecendo nos lares, essa igreja já saber tudo. Não, é o método de Jesus. Jesus esteve nas casas, a igreja do primeiro século viveu quase 400 anos sem ter um templo. Ela reunia nas casas, no templo, na sinagoga, nas praças, na floresta. Ela estava presente e aonde ela estava presente, ali estava a igreja. Aleluia. Falamos sobre isso aí. E hoje a gente vai falar aqui da formação de liderança. É aqueles membros da igreja que vão se tornar os líderes dos pequenos grupos. Não é isso mesmo, pastor Natanael? É exatamente, pastor Aguinaldo. Eu quero já iniciar, né, aqui essa nossa conversa, esse bate-papo, com uma conversa que eu tive com meu filho um pouco antes dele ir para a faculdade, e nós falamos sobre a intencionalidade de Jesus ao escolher os seus discípulos. Segundo os relatos bíblicos, Jesus não escolhe os 12 somente porque ele tinha 12. Não teria razão dele escolher 12 se ele só tivesse 12. Pressupõe-se então de que já houvessem outro número de pessoas que já seguiam Jesus, já estavam ali envolvidas. E aí o relato de Marcos 3 diz que Jesus, tendo subido ao monte, né, passou ali orando, depois ele desceu e escolheu 12 para que estivessem com ele e para que os enviasse então a pregar. Essa realidade também é a realidade que se aplica na escola de formação de liderança. A escola de formação de liderança é o primeiro passo para a implantação dos pequenos grupos em uma igreja local. E aí fica aquela questão, né? E aí, eu escolho as pessoas para irem para a escola ou eu abro para a igreja toda participar da escola? Bom, a nossa sugestão enquanto Secretaria-Geral de Educação, enquanto Coordenação Geral de Gessel, é de que você abra essa escola para a igreja toda. Você faça um anúncio que possa estar motivando os membros da sua igreja a aprenderem, a conhecerem a visão, a entenderem o que vai acontecer com a igreja, a estarem perceptivos quanto a isso, né? E essas pessoas vão para a EFL, que é a Escola de Formação de Liderança, né, do Gessel. Quando você faz esse convite, não define de que todos ali vão ser líderes, pastor. Com certeza. Né? Não quer dizer que todo mundo que vai lá para a escola vai ser líder. Isso não diz também que o pastor não está de olho em alguns, não é verdade? Exatamente, essa era a ideia. Essa era a ideia. Eu acredito que Jesus vai ao monte para orar justamente por isso. As opções eram muitas, mas ele precisava ser cirúrgico, intencional, ele precisava perceber quais seriam a proposta e quais as pessoas que ele alcançaria. Eu costumo compartilhar com alguns irmãos o seguinte: a intencionalidade, né, uma percepção de que se eu escolher fulano pode ter até algumas limitações, mas se ele contribui para o projeto, né, Pedro tinha muitas limitações, mas Pedro contribuía para o projeto que Jesus tinha, né, que o reino de Deus tinha. Então Pedro é um dos escolhidos. Porque às vezes a gente fica buscando gente perfeita, até no meio do próprio... A gente faz a escola de formação e aí quer escolher os melhores dos melhores. E muitas vezes a gente perde gente que está com um coração muito ensinável, que está disposta a aprender, que não tem dificuldade de ser direcionada. E até porque, pastor, é um trabalho bem diferenciado também, né? Às vezes você escolhe pelas lideranças convencionais que você tem na igreja. Habitual, né? Habituais. E quando você olha para esse líder de Gessel, ele precisa ter outros requisitos, né? É uma liderança diferenciada. A gente não está dizendo que é melhor ou, né, ou é inferior, pior do que nenhum outro liderante. A gente não está falando aqui de níveis, a gente está falando de diferenciar uma liderança para outra. Exato. Né? O perfil de um líder de Gessel, ele é um perfil
muito diferente do perfil de um líder de um ministério na igreja. Exatamente. Porque o ministério ele vai lidar com o relacional, mas o relacional fica depois, né? Fica depois do talento, do dom, da percepção. Já o GECEL não. No GECEL, você escolhe a partir do ambiente relacional, do indivíduo que tem facilidade em se relacionar, em ser receptivo e também ser receptivo por outros, ou seja, outros também receberem. Então, ali na FL, quando você implanta, faz um bom anúncio, né? Uma boa declaração, desafia a igreja a viver algo novo, né? Faz uma boa imagem. Pessoal, imagem também, pastor. Tem umas imagens que o pessoal faz que não dá ânimo nem de ir a lugar nenhum, né? Os camaradas fazem umas imagens. Eu acho que hoje nós estamos na época da mídia, da informação, a qualidade, né? A gente podia estar aqui com uma outra estrutura bem menor, mas a qualidade do que se oferece, a imagem que se faz diferença hoje. Vai fazer a diferença. Então, produz o material hoje, né? Nós temos o material, mas nós estamos trabalhando para poder fazermos também PowerPoint, né? Para que possam ser utilizados de forma de treinamento. Então, é importante que o pastor motive. Volto a dizer, e a gente está repetindo aqui, a ideia é de que a repetição estabelece a cultura. Isso aí. Aquilo que você menos repete é o que menos acontece. É verdade. Né? A cultura é definida pela repetição. Isso aí. Quanto mais você repete um tema, mais você fala um tema na sua igreja, na sua comunidade, mais aquela cultura vai sendo disseminada, entranhada e fixada no grupo. Então, nós queremos realmente que os pastores... a palavra compreenda não é certa. Eu acho que os pastores se sintam responsáveis mesmo pela implantação do pequeno grupo na sua igreja local. Ele é aquele que mantém a visão, que tem a visão, que nutre a visão. Talvez depois ele possa mandar outra pessoa para fazer isso, ou designar a palavra mais correta. Ele pode até ser feito, mas é importante que naquele primeiro momento de implantação e transição, a igreja perceba que o pastor está completamente tomado pela visão. Como você disse, né? A gente não tem a visão é que tem a gente. Né? Na conversa aqui, a gente não tem a visão. A visão é que acabou nos tendo, e a gente acabou construindo tudo a partir dessa visão. E quando você olha assim, né, para essa questão desses primeiros passos, é fundamental que o pastor esteja envolvido, porque ele está entregando ali o DNA do projeto. A partir dali, tudo que vai ser construído é em cima do que ele falou, do que ele ensinou, do que ele foi como exemplo, como referencial, e depois lá na frente, quando essa igreja já estiver vivendo a cultura do GECEL, aí sim vai ser mais fácil. O DNA já está lá no corpo já do que está se vivendo. Agora, pastor Natanael, nós começamos em processos semelhantes, mas diferente, né? Sim. A minha escola hoje de líderes, lá na Central de Petrópolis, ela já tem hoje um tempo mais abreviado. Nós estudamos também o livro Visão em Prática, todas as lições, mas a proposta de Visão em Prática já é uma proposta mais abreviada do que eu comecei lá atrás. Porque quando eu comecei, a igreja, nenhum membro, nenhum ministério, segmento, líder, ele tinha a cultura dos pequenos grupos. Nunca tinha frequentado um GECEL. Então a gente precisou de um tempo maior para falar por que transicionar uma igreja, né? Uma igreja de 67, a igreja que eu pastoreava. Por que transicionar uma igreja, né, para pequenos grupos? Então você tinha que trazer a consciência para que você pudesse trazer a cultura e com isso você trouxesse a implantação, né? Hoje, eu estou pastoreando na Central de Petrópolis, você na igreja de Suruí, certamente você não precisa trazer mais consciência da necessidade, da relevância, da importância, do quanto uma igreja ganha trabalhando com os pequenos grupos, porque a maior parte da igreja, ou ela está vendo, ou ela está já dentro de um pequeno grupo, já dentro de um GECEL, e ela está vivendo isso aí. Agora, a gente falou do preparo do pastor, falamos do preparo da igreja. Qual é o lugar do preparo do líder nesse processo de transição da igreja? Amém.
Bom, o preparo do líder, né, o lugar dele é a partir da Escola de Formação de Liderança, que é a EFL, né? Como você mesmo disse, né, e no passado nem eu nem você tínhamos, né, material como nós temos hoje, e quando chegou para nós a gente já estava até rodando, os nossos GESELs já estavam rodando. O que chegou para a gente chegou já rodando, mas mesmo assim nós fizemos as adequações necessárias localmente, eu lá em Suruí, né, na época o senhor aqui em Mantiqueira, agora lá em Petrópolis, e aí a gente estabeleceu no começo o trilho de formação do GESEL, da Escola de Formação, possuíam 3 livros, o Maturidade, que era o verdinho, um verde, né, e também depois do Maturidade, o Visão e Prática, que é esse vermelhinho aqui, ó, o Visão e Prática, e após o Visão e Prática, né, na manutenção já da liderança, o Liderança, né, que nós estamos preparando também, se Deus quiser, o Liderança Avançada chega mais para diante. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, nós vamos falar sobre o Visão e Prática agora, como forma inicial, né, como implantação da EFL. Por que o Visão e Prática? Porque nós entendemos que hoje não há mais tanta necessidade do convencimento da igreja de que o modelo de pequenos grupos é uma realidade já para a igreja wesleyana. Isso. Hoje... Agora, pastor, a igreja ela estava no ponto que as nossas igrejas estavam em 2014, né? Sem pequenos grupos, conhecia nada sobre GESEL, e esse pastor, ele quer transicionar a igreja. Onde é que ele vai buscar essa liderança que a gente vai falar, que vai estudar esse material que a gente já tem preparado? Hoje é um avanço muito grande ter esse material preparado. Como é que ele escolhe os líderes, né? Como é que ele abre a escola de líderes? Quantas vezes por semana ela acontece? Onde é que ela acontece? Esse pastor ele quer, mas por onde eu começo, né? Por onde ele deve começar a implantação de uma escola de líderes na igreja local? Nós temos concordado de que a melhor proposta é a abertura da escola de formação e a proposta de que todos que estejam dispostos na igreja participem dela. E faça uma boa imagem e faça esse apelo. A partir daí, ele escolhe um dia da semana. No meu caso, foi segunda-feira. Se eu não me engano, no seu era quarta. Não sei, né? No meu caso, foi segunda-feira, que era o dia que eu tinha mais disponibilidade de pessoas. Porque a gente escolhe o dia por causa da quantidade de pessoas que vai participar, e não porque o dia é melhor por causa da igreja. A gente escolhe o dia por causa das pessoas e não por causa da igreja. Melhor para as pessoas. É o melhor para a pessoa, né? Quanto mais pessoas eu puder que estejam participando, aquele é o dia do que tem que ser implantado a escola de formação. Então, a escola de formação, no meu caso, né, foi aberto para todos, né? Você abre para todos, e aí então ali você começa a ministrar as lições do Visão em Prática, hoje do Visão em Prática. O pastor da igreja. É o pastor que ministra nessa primeira turma da EFL. A primeira turma, segunda ou quantas ele quiser, às vezes tem pastor que tem dom de mestre, gosta muito de dar as aulas, então ele pode dar continuidade nesse processo. E aí, a partir dali, como nós começamos a nossa conversa aqui no nosso bate-papo, ele vai identificando por causa da intencionalidade cada um. No meu caso, por exemplo, eu tinha a intencionalidade geográfica. Então eu não só convidei gente porque eles eram capazes, mas eu convidei gente que tinha um lugar na cidade que podia atrair gente de todo lado. Residiam em determinado lugar. Diferentes. Intencionalmente. Exatamente. Eu tinha uma intencionalidade geográfica. Então eu já comecei com GESEL praticamente em 4 pontos de Suruí, né? Na área da Matinha, na área da Prainha, que é lá, tem esses nomes para Matinha, Prainha, né? Ruinha, Barrinho. Tem a ruazinha pequenininha, mas na verdade a gente começou no centro, Matinha, né? Prainha, e depois migramos para o partido. Então, como nós já tínhamos esses 4 pontos, eu tinha gente sendo tocada com GESEL, pelo GESEL, nos 4 pontos depois quando eu implantei. Então, é interessante quando o pastor também começa a perceber isso. Os convites para a formação de escola de líderes também precisam brindar aquilo que o camarada quer que seja implantado na visão da igreja. Então, esses líderes não são escolhidos somente por causa dos dons dele, mas também por causa da abrangência, do lugar que ele vai poder tocar.
Outra coisa importante também é de que quando você vai ver Jesus chamando os 12, eu falava isso com meu filho, Jesus chamou o pescador e chamou o cobrador de impostos, porque eles tinham faixas etárias também no que diz respeito à realidade financeira, né? Eram diferentes. Então, eu imagino que um Gessel na casa de Mateus, né? Era um Gessel diferente, né? Os caras só falavam de imposto, Não de juros, não? de indicadores, Exatamente. né? De coleta. O tema ali na comunhão girava em torno, né, de como é que você saiu disso, como é que foi, né? Diferente lá do Gessel, né? Talvez da casa lá de Pedro, que era, rapaz, aquela tempestade, aquela pescaria, foi a melhor da minha vida, mas eu larguei ela, tudo por causa de Jesus. Mas no final, todos os dois falaram da mesma pessoa. Verdade. No final, os dois falaram, tanto Mateus, que lidou com aqueles que tinham recursos, quanto Pedro, supostamente, lidou com os que tinham menos. No final, a pessoa que fez diferença na vida deles foi a mesma, que foi Jesus. Então, também é outro fator importante na implantação de pequenos grupos, e alguns você realmente vai precisar convidá-los, né? Porque, em algum momento, pessoas de recursos da igreja são vistas somente como mantenedoras, né? E elas até ficam bem nesse lugar, mas se sentem muito estimuladas também quando são convidadas a participar de um projeto como esse. É verdade, é verdade. E agora o pastor fez esse apelo, então apareceu várias pessoas, né, interessadas em fazer a FL, que é a Escola de Formação de Líder, e o pastor também deve ter algumas pessoas que ele quer que esteja lá, né? Exatamente. Eu me lembro... Pessoas chaves, né? Pessoas chaves. Eu me lembro que eu fiz a convocação, mais de um mês, fazendo um apelo, não fiz inscrição, deixei que as pessoas entrassem na hora. Hoje eu faria as inscrições, e quando chegou no dia, tinha algumas pessoas chaves que não apareceram para a primeira aula. Isso foi numa sexta-feira, quando foi no domingo, terminou o culto, peguei minha cadeirinha, mais 2 cadeirinhas, sentei em frente os dois, olha, essa igreja vai passar por uma transformação, está vindo uma nova cultura, vocês são importantes no projeto, eu não vi vocês na primeira aula de inauguração. Não, pastor, a gente vai vir aqui sexta, a gente não pode vir, mas a gente tá aí. Eu nunca soube se realmente eles iam mesmo ou se eles decidiram ali naquela hora comigo ali. Mas importante que os dois foram, passaram, cumprem o propósito até hoje e estão lá realizando. Agora, pastor Natália, antes da gente falar do conteúdo que vai ser estudado, pode ser aberto uma classe, né, da EFL no horário da Escola Bíblica Dominical? Por exemplo, o pastor identificou, você falou que não é o dia que nós escolhemos, é o melhor dia que vai atender um público-alvo que você está buscando. Isso vale para o domingo também? Não? Vale. Eu fiz algumas vezes. Algumas vezes, quando eu vi na inscrição o melhor dia e o pessoal marcava domingo, tendo o número de pessoas, né? Porque a igreja é orgânica, pastor. Uma coisa que tem sido assim diferencial na minha vida e ministério foi a compreensão de como a igreja é orgânica, de como a igreja, né, ela não tem problema em trabalhar simultâneo. Quem tem problema em trabalhar simultâneo somos nós, a igreja não tem problema. Né? Porque como corpo de Cristo, né, nós estamos aqui, os olhos veem, os ouvidos ouvem, né? A boca fala e o coração está batendo. Somos sensoriais. Há uma série de acontecimentos, né, de funções e ações do nosso próprio corpo que estão sendo desempenhadas para a manutenção da vida. E se qualquer uma dessas talvez deixasse de funcionar, nós teríamos dificuldades. Então eu entendo de que se você implanta, não, mas a escola de formação de líderes, o pastor está dando aula para a classe do Master, por exemplo, né? Poxa, são 3 meses, é uma classe só, né? No domingo. Ele tenta direcionar alguém para suprir ele e ele vai lá dar a aula da FL, cuidar do que ele quer que aconteça na igreja. E aí o resultado quando eu fiz isso algumas vezes, eu acho que pelo menos 3 vezes nesse processo todo que eu tenho, né? 3 vezes eu fiz aos domingos, né? E na época não tinha espaço na igreja, porque as classes já estavam organizadas. O presbítero Romero, né, é um parceiro, um amigo,
né, um companheiro lá no ministério. O presbítero Romero cedia lá o terraço da casa dele, que era bem arejado. Ele colocava a televisão da casa dele lá, né? Tirava da sala, botava lá a televisão para a gente poder dar aula. E alguns domingos nós demos aulas lá e funciona. Um anfitrião de qualidade. Ele é de qualidade, ele é top. Esse é um anfitrião. Então, para você que está com dúvida, né? Você vai deixar as outras classes de EBD funcionando normalmente, né? Jovens, adolescentes, pré-adolescentes, homens, mulheres, adultos, né? Seja qual for a configuração da sua escola bíblica dominical, porque acontece no domingo, e você vai abrir uma classe especial da FL. Né, da FL com pessoas que estão interessadas no mesmo horário da escola bíblica, porque talvez o domingo seja o melhor dia para essas pessoas. Né? Pelo menos culturalmente acaba sendo, né? Todo mundo se programa. Tem número, pastor, assim, um número ideal para começar? Não, tem que começar com 10, tem que começar com 20, não, no máximo... Tem número essa classe de líderes? Rapaz, eu nunca coloquei número nela não, mas eu tenho um número ideal, que eu entendo que é o ideal, né? Ele deve ser proporcional à realidade da sua igreja. Né? Se você tem uma igreja de aproximadamente 100 membros, por aí dentro dessa realidade, se você conseguir 15%, 20% desse grupo, muito bom. Você tem um grupo muito bom para estar ali compartilhando. Numa igreja maior, esse número fica inviável por causa da classe, mas você pode abrir várias classes, você pode abrir várias turmas. Por que a questão do número? A questão do número, volto a dizer, a gente vai usar muito essa palavra, a intencionalidade. Quantos GCLs você quer abrir? Porque de acordo com a quantidade de GCLs que você quer abrir, você vai precisar de um número de pessoas para liderar. Então você precisa também definir um número mínimo por conta daquilo que você quer começar. Né? Eu quero começar com 2 GCLs. Bom, 2 GCLs aí nós já temos 8 pessoas no mínimo. Eu estou falando só da estrutura, né, de líder, anfitrião, secretário, né, samaritano. Não quer dizer que esses tenham que fazer o GCL propriamente dito, a escola de formação. Mas eu estou pensando numa multiplicação. Se eu estou pensando numa multiplicação, inevitavelmente, eu quero começar com 4, uma classe de 8 está perfeita. Isso. Né? Agora, isso é interessante porque a intencionalidade vai te dirigir, né? Vai te dar um destino. Então, se você sabe que para começar um GCL piloto, lá na frente a gente vai falar sobre GCL piloto, você precisa de pelo menos 4 pessoas, então você quer abrir 4 pequenos grupos, você precisa de pelo menos 16 pessoas dentro da classe. Então, assim, 10 se apresentaram, né? Como você contou a sua experiência. Foi. E 6 foram buscados no seio da igreja. Exatamente. Então, o pastor precisa ter essa percepção, né? É tempo da gente trabalhar aí com a mente, colocar aí o planejamento. Não é vem quem quer, vem quem eu quero. Né? Não, A igreja, ela sempre será uma porta aberta a todos. Sim. Mas isso não quer dizer que todos vão fazer parte do processo, sim, às vezes ocupando lugares estratégicos. Então, assim, olha, o ideal agora para nós começarmos seria com 4 pequenos grupos. Então, trabalhe para que a sua primeira FL tenha pelo menos 16 pessoas entre a sua liderança. Interessante, ontem eu estava dando aula no seminário, anteontem dando aula no seminário, e nós estamos trabalhando um projeto de uma igreja com um seminarista. Cada um deles está montando uma igreja com média de 200 membros, então eu desafiei eles a olhar para todas as áreas da igreja, né? Financeira, quanto essa igreja precisa arrecadar, como é que eu chego à estimativa da arrecadação pelo número de membros versus o meu número de despesa fixa. Isso aí. Então, assim, tenho minha despesa fixa, tenho um número de membros, quantos % da minha membresia precisa ser fiel no dízimo e oferta para que eu possa pagar todas as minhas despesas e ainda investimento. E a gente estava nesse processo, né? Então eu falei, olha, o nosso passo hoje será a gente montar a estrutura de liderança dessa igreja local. A igreja tem 200 membros, ela tem um pastor auxiliar, um aspirante. Então, quantos presbíteros ela precisa, quantos diáconos, quantos ministérios vão funcionar. E aí eles foram colocando lá, e um deles, pastor, minha equipe de liderança já está com 68 pessoas. 200 membros, 68 pessoas. Falei, você está aí com, vamos lá, 260,
33% da sua membresia são líderes. Então, de cada 3, um é líder. Tá bom, mas você vai ter que trabalhar para ganhar mais gente, porque você já está com uma liderança para uma igreja de 250, 300, talvez até 400 membros, né? Mais pessoas. Então o pastor ele precisa sentar, eu quero começar com 4 pequenos grupos. 4 pequenos grupos é um bom número para a minha igreja local. Não, minha igreja é maior, quero começar com 8 pequenos grupos, 12 pequenos grupos. Multiplique o número de pequenos grupos que você quer começar por 4 pessoas, no mínimo, que vai ser o seu GECEL piloto, que vai dar start para a implantação. Vai dar a quantidade de pessoas. Não é verdade? Então, olha só, você já sabe onde vai buscar as pessoas para liderarem. Algumas vão se apresentar, mas isso não te isenta de ser intencional e buscar pessoas estratégicas para dar dentro dessa equipe que vai estar, que vai ser a primeira turma que está sendo formada na FL. Segundo, você já tem um dia, pode ser o domingo, pode ser a segunda. Você falou da minha experiência, eu queria pegar tudo, né? Então, o que eu fiz? Eu botei uma aula no domingo e outra na segunda. A mesma aula que eu dava no domingo, eu repetia ela na segunda. Porque quem não podia, que eu tinha professor de escola bíblica dominical, que eu queria que tivesse dentro da FL, né? Entendi. Então, assim, ele não podia estar domingo de manhã. Estratégia aí. Aí, segunda-feira. Então, eu não estava preocupado com quantidade. Às vezes, no domingo de manhã, eu tinha 30 pessoas. Na segunda-feira, eu tinha 4. Era a mesma aula. Perdeu porque tem alguma eventualidade. Então, vou repor a aula na segunda-feira. Repõe a aula, né? Então, você já tem, as pessoas, você já tem o dia. Vamos falar do material agora, amém, pastor Natanael? Perfeito. A editora CPMW tem produzido os livros aí, isso, né? Visão e Prática, né? Que já pressupõe, já sugere, né? Que é visão e já com a prática, né? Tem uma visão, agora eu quero colocar em prática. Está aqui. É o Visão e Prática, né? Já é um livro que está consolidado, né? Na nossa realidade. Hoje, um livro muito didático e prático também, né? Feito com muito esmero, com desejo de que dê certo. Uma linguagem simples, né, para que dê certo, justamente para que dê certo, sem muita complicação, sem nada. E hoje Então esse é o material que vai usar. Esse é o material inicial. Esse adquire no CP, tá? Isso aí. Vamos lá, editora CPMW. É isso aí. Visite o nosso site www.cpmw.com.br. Entregando para todo o Brasil. Todo o Brasil, né? Nós temos alguns centros de distribuição também, como Volta Redonda, Petrópolis, Porto Velho, vários centros de distribuições também que nós temos no Brasil, mas o jeito mais fácil, se você não mora, pede um centro de distribuição, entra no site, não importa se é um livro, se é 10, nós vamos enviar para você e você vai ter o material em mão, www.cpmda.com.br. O nosso material de estudo. É isso aí. E aproveitando que nós estamos dentro da realidade de missões também, há um projeto nosso para a tradução, né, desse livro para o espanhol, para que se torne ainda mais internacional também, ele possa se tornar internacional. Vai ser uma bênção, né? Estamos trabalhando aí com contatos para que isso aconteça. No Visão e Prática, pastor, ele é um livro, aí estamos falando do material, que ele tem 2 estágios. Né? Ele tem 2 estágios. Ele tem o primeiro estágio, que é o estágio de treinamento mesmo, da liderança, de informação, e ele vai então ministrando alguns princípios, o que é o GECEL, os 5 objetivos do GECEL, princípios orientadores do GECEL. Ele vai trabalhando a estrutura do GECEL, como é que é, daqui a pouco a gente vai falar sobre a reunião, como ela acontece, mas chega numa reunião, numa das lições, em que ela vai falar sobre multiplicação. A partir daí, o GECEL se torna, essa escola de formação, ela se torna meio que híbrida, por assim dizer. Por quê? Porque a partir da lição multiplicação, nós já podemos, eu quero falar assim para você que está me vendo aqui mais diretamente. Fala, pastor Natanael. Vou falar um pouco mais diretamente assim, olha, antes nós tínhamos um prazo de aproximadamente 1 ano e 2 meses para implantar um GECEL numa igreja. Hoje é possível reduzir esse prazo pela metade, a partir da implantação da escola de formação e do uso da escola de formação do Visão e Prática.
Alguns esperam, não, vou fazer tudo, e depois vou fazer o outro liderança, e depois eu vou implantar. Rapaz, não tem lógica esse processo, né? Porque você aprende você aprende junto. Mas o visão e prática, em particular, quando chega na lição multiplicação, ele se torna híbrido. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer o seguinte, que você vai ter o dia da escola de formação e dentro desse processo você já viu no meio ali as pessoas que estão se destacando como liderança e elas já vão começar os seus GECELs pilotos, que a gente vai falar daqui a pouco, casa. Mesmo sem concluir. Mesmo sem concluir, porque ela já está vivendo ali. Ela vai ser acompanhada pelo professor, pastor. E o melhor é que quando ela já vem com uma demanda. Ela já vem com uma realidade, que a própria lição que vai estar na frente já responde. Porque uma coisa é você estudar algo que você não viveu ainda, né? Outra coisa é você estar estudando e vivendo ao mesmo tempo. Então, exatamente. As dúvidas já aparecem ali no GECEL Piloto e já são disseminadas dentro da aula ali da FL. E não só as dúvidas, os estímulos também. Porque o pessoal vem, caramba, foi muito bom, foi muito legal. E aí a carta, ele já vai trabalhar lá com a carta pastoral, já com a outra realidade que esse professor já, no caso o pastor, que é o primeiro, né, já promoveu para ele, já proveu para ele. Então ele já vem com o feedback da carta, ele vem com todo esse processo, ele já vem trabalhando o acompanhamento, que a gente vai chamar de supervisão. A primeira supervisão. Quando você vai ver Jesus mandando os seus discípulos, né, logo depois da escolha, a Bíblia diz que, tendo os discípulos voltado, eles diziam, ao teu nome até os demônios se nos submetem. Eles vêm contando feedback. Então, toda a escola de formação precisa de um feedback, precisa de um ambiente onde o aluno possa voltar e retornar. E nessa fase do Visão em Prática, é o que acontece. Ele se torna em algum momento híbrido, onde o aluno, né, ou o líder já vivenciou os princípios, já entendeu qual é o princípio do GECEL, por que ele nasceu, a razão de ser uma igreja em pequenos grupos, qual é a proposta que nós temos aqui para o GECEL, e aí agora ele vai vivenciar isso na prática, por isso que é visão e prática, né? Ele vai viver isso de forma prática. Isso vai dar ao pastor condição de talvez até alinhar algumas coisas que ele pensou que ia ser de um jeito e que vai ser de outro. Um líder que estaria despontando de uma forma, o outro que está despontando, ele vai poder alinhar para que o início, a partida, a largada seja da melhor. Ele não patine na largada, né? Exatamente. Agora, pastor, o que a gente estuda nesse livro aí? Quais são os temas aí que a gente vai trabalhar com esse aluno lá na FL aí? Então, eu penso de que os temas mais relevantes, né? Por exemplo, por que pequenos grupos? É uma pergunta que é feita. Nós acabamos de vir agora lá do Espírito Santo, né? Foi um prazer estar lá, né? Bispo Geraldo, a 8ª região, bispo... Um abraço para esses capixabas. Um abraço para a turma e aquela muqueca. Muqueca. É verdade, um abraço para os nossos irmãos Bispo Rames. Nós acabamos de vir aí. E aí, assim... No final de das nossas palestras lá, veio uma senhora e disse assim, eu estou saindo daqui em paz, eu estou saindo daqui feliz, eu estou saindo daqui motivada, porque até então eu tinha medo, mas agora eu ouvi e vi e entendi o que é para ser feito. E eu quero fazer parte do GECEL. Você vê, a pessoa estava ali e foi para tirar dúvida. Então, o que é o GECEL? Por que utilizar os pequenos grupos? Qual a razão? E tem mais. Isso vai ser não só o livro que diz, o próprio pastor vai ter oportunidade de dizer, gente, a gente está implantando isso aqui porque, poxa, eu tenho visto, né, o que Deus tem feito, eu creio nessa visão. O porquê aqui não é só didático, é um porquê também que é uma oportunidade do pastor compartilhar. Por isso que a gente diz que é o pastor que deve dar essa primeira aula, porque ele vai inserir o DNA lá. Então, o porquê pequeno grupo vai contar da história, desde Jethro, vai falar sobre o nosso histórico wesleyano, né? Como John Wesley foi o primeiro, na época moderna, a usar os pequenos grupos como forma de organização da igreja e de implantação de novos momentos. Então a gente trabalha com isso, né? Trabalha-se também o objetivo dos GECELs, né? Os objetivos do GECEL, o serviço cristão, né? A necessidade de que a comunhão seja multiplicada na vida da igreja, né? Motivos de ser GECEL. Quais são
os 5 objetivos do GECEL, né? Cumprir a grande comissão, né? São objetivos que nós temos. Então, nós deixamos de ter aquela linguagem somente de falar de alcançar pessoas no ambiente das missões, né, de missões, para transformar, né, essa realidade ou essa fala em algo cotidiano da igreja, né? Passa a fazer parte da vida dela, né? Exatamente. Os cultos acabam sendo medidos não somente pela presença, pela unção, que claro que isso é importante, mas também pelas conversões, pelos encontros, pelas lágrimas que a gente tem ali, né? Outra coisa aí, destacando aqui para a gente já dar um upgradezinho, ele também diz como vai ser a reunião do GECEL. Ele diz de que forma vai ser, né? São 3 lições aqui que eu destacaria, né, bastante para ser trabalhado. Por que pequenos grupos, 5 objetivos de GECEL e a própria reunião de GECEL, né? O que é GECEL e o que não é GECEL, né? E quando a gente senta, né, para aprender, coração disposto, né, entregando tudo de nós naquele momento, a gente adquire material, como você disse, é fácil a compreensão, né, ele é acessível, só precisa o pastor seguir o processo, né, que é o processo que vai levar ele até a conclusão do projeto, para que ele possa implantar os pequenos grupos dentro da igreja local. Pastor, quanto tempo mais ou menos demora e dura, né, a nossa escola de formação de líderes? Então, essa escola de formação de líderes, ela tem um prazo máximo, né, que dura habilidade de 3 meses, isso assim estourando mesmo. Digamos que teve um feriado no meio do caminho, alguma coisa que possa ter dado, mas normalmente com 2 meses e meio você já tem um grupo de pessoas aptas ali, de conhecimento, para poder começar a colocar o GECEL para rodar. E aí é importante que você não desconecte essas pessoas. Mantenha ainda, mesmo no final, mas já os GECELs pilotos rodando, mantenha ainda um nível de encontro, mais para feedback. Então, minha sugestão é de que o pastor implante com 3 meses, né, esse visão e prática, e de que ele continue por mais um mês, dando lições de acordo com aquilo que ele perceber também que o grupo precisa, né? Que o próprio GECEL vai precisar, questões sobre liderança sempre, né? Eu tenho um livro, irmãos, eu quero indicar para você, Liderança Corajosa, do Bill Hybels. Isso. Rapaz, eu trabalho com livros paralelos também, o Liderança Corajosa, nós já falamos disso na outra... liderança, preparo da igreja, preparo pessoal, liderança corajosa, transformando membros em líderes. É a hora que tudo aquilo que você leu, é a hora de você jogar ali para poder potencializar aqueles líderes que você tem ali. Então, o curso em si, ou o treinamento em si, vai levar 3 meses. Mas a minha sugestão é que o pastor continue ainda por mais um mês, numa continuidade de manutenção do resultado que está acontecendo ali agora. Até, talvez, quem sabe, na prática, né? A gente vai falar daqui a pouquinho, ou no próximo episódio, sobre a questão do GECEL piloto, na prática, né? Então, terminou os 3 meses, é bom que o pastor não corte o vínculo com esses líderes que estão sendo formados agora, mas caminhe com ele mais um pouco, né? Até que monte as suas estruturas a estrutura de supervisão. E coordenação. Por exemplo, nós estabelecemos que a cada 6 pequenos grupos que multiplicasse, nós teríamos um supervisor para tomar conta desses 6 pequenos grupos. A dinâmica multiplicou de novo esses 6, levantou um outro supervisor de dentro da própria área para tomar conta dessa nova área agora, segundo a sua espécie, supervisão, né? Cada um segundo a sua espécie, né? Então, o processo assim, parece ser complicado, mas é muito simples. Preparo pessoal para você que está chegando agora, o preparo da igreja e agora o preparo da liderança que vai assumir. Pode ser qualquer dia da semana, faça uma pesquisa para ver qual é o melhor dia. Inclusive na EBD? Inclusive no horário da EBD, no domingo pela manhã, visto que é uma classe seleta, né? Os líderes em potenciais, eles estão dentro da igreja, precisam ser membros da igreja. É bom que sejam líderes maduros, não estou falando nem de muito tempo de igreja, estou falando de maturidade, né? É bom que sejam pessoas que estejam disponíveis, fiéis, porque o GECEL, quando você começa,
ele se torna uma igreja. Você não desmarca um culto na igreja, não é verdade? Porque você vai viajar. Exatamente. Né? Você viaja e a igreja continua funcionando. A igreja, o pequeno grupo é um pequeno grupo no lar. Então, o pastor que tem a compreensão disso, ele prepara uma liderança para que, mesmo na ausência dessa liderança, esse GECEL continue funcionando como se o líder estivesse presente ali. E quando nós chegamos, então, à escola de formação de líderes, a gente já começa a definir. É um momento muito gostoso, né? Porque você vê de dentro da igreja um grupo que está interessadíssimo naquilo que está acontecendo, empolgado com o diálogo, né? Desejoso de sair dali para poder abrir um GECEL, começar a viver esse aprendizado que ele acabou de receber, mas é importante que ele conclua todo o curso, ou então espere chegar pelo menos até a 7ª aula, né, pastor Natanael? Isso aí. Que é a lição multiplicação. E aí sim ele pode simultaneamente, né, enquanto ele está fazendo lá o curso de treinamento, EFL, ele pode abrir um GECEL e pode até liderar esse GECEL. Exatamente. Depois ali da 7ª, 8ª lição, isso pode acontecer simultaneamente. Pastor, e a formação de liderança? Essa liderança é o seguinte: estudou, encheu de expectativa. Tem formatura, o curso de formação de líderes? Tem uma festa que é feita para esse propósito. Na minha igreja, normalmente, nós fazemos no culto de Santa Ceia, a gente apresenta essa turma toda, eles são celebrados, né? Recebe o certificado, tem todo esse contexto, né, de reconhecimento de que aquela pessoa dedicou o tempo ali a aprender e a servir a igreja. E essa é a temática mesmo, eles estiveram ali aprendendo a servir a igreja. Há todo aquele momento de celebração, um momento especial para que aconteça ali, né? Esses líderes também que são formados, que vivem essa experiência da formatura, eles também são estimulados a criar, a chamar outros para viver a mesma experiência. E aí, mas nem abriu, nem começou, já vai começar outra? O pastor pode já começar, olha, nesse dia de formatura, já abrir as inscrições para a nova escola. É um potencializador tremendo, porque quem viu, caramba, rapaz, fulano estava lá, então eu também posso, qual é o horário, qual é o dia? Né? E aí ele também utiliza esse tempo de formatura como fator motivacional para que outros participem e a escola de formação tenha continuidade. A continuidade da escola de formação é uma necessidade. Todas as vezes que você prevê uma multiplicação, você tem que começar uma escola de formação. Inclusive, tenho falado aí para um grupo de pessoas, né, pastores e líderes, que já tem GECEL na sua igreja, e eu tenho dito a eles, se eles querem viver a multiplicação, eles precisam cuidar que a EFL seja uma escola contínua, forma uma turma, abre outra, e aí então ele está sempre preparando líderes para assumir os pequenos grupos, né? Ele precisa ter cuidado. Uma igreja que está vivendo os pequenos grupos, que parou a EFL, não abriu novas turmas, ele está fadado é como quem colhe e come a semente. É isso aí. Vai ter que esperar aquela árvore produzir fruto de novo na outra temporada e a impressão é que não cresceu. Enquanto você joga um monte de semente, nasce uma floresta. Nasce uma floresta, acabou. É isso aí. Então, assim, você é líder, é um pastor, sua igreja tem pequenos grupos, o crescimento, né, a multiplicação do GECEL, o crescimento da cultura dentro da sua igreja está ligado diretamente a você manter uma escola de formação de líderes contínua na sua igreja. Uma turma sai, você já abre a outra e vai produzindo líderes. Outra questão para quem hoje já está com GECEL dentro da sua igreja, para que isso possa multiplicar, é a reunião pelo menos uma vez por mês com toda a liderança de GECEL, né? Exatamente. Se você é pastor de uma igreja em GECEL e não reúne os seus líderes de GECEL pelo menos uma vez por mês para passar a visão, reafirmar a visão, trazer a visão, então essa visão vai vazar, vai se perder e aí você vai se estagnar nos pequenos grupos também. E hoje com a realidade da internet, das conexões que nós temos, eu, por exemplo, implantei o Leader Up, né, que a gente chama de Leader Up lá na igreja, que é um encontro quinzenal com todos os líderes de GECELs. Só que esse encontro acontece
na primeira quinzena ele acontece de forma online, né? Na última reunião agora estava com 45 líderes, todos conectados ali, recebendo direção, palavra de estímulo e tal, e já programando as multiplicações. E na última segunda-feira, que é a última do mês, eu fiz uma reunião presencial com eles. Então, você pode ter 2 reuniões, sendo que uma é online, né? E outra presencial. É isso aí. Né? Outra presencial, porque o estímulo do presencial não pode ser substituído pelo online. Mas você pode estar trabalhando isso. Então, se você trabalha essa continuidade, essa conexão com seus líderes, né? Essa conexão com aqueles que estão ali, uma linguagem mais, com aquele cara que está no chão de fábrica, que está vivendo a realidade das casas, que está trazendo para você as limitações, dificuldades que ele está vivendo ali, algumas multiplicações que aparentemente poderiam acontecer e que não vão acontecer, você não é surpreendido. Esse acompanhamento, né, que a Bíblia diz, Paulo diz que nós somos lavoura de Deus, né? E eu acredito que como uma lavoura é preciso haver sempre essa revisão, esse regar, esse semear, né? E Deus vai dar o crescimento. Agora, o regar e o semear é a parte da reunião do liderança. Quando é que eu rego, quando é que eu semeio? Quando eu me reúno com meus líderes. É isso mesmo. Alguém já disse que a floresta ela não precisa dessa manutenção, né? Exatamente. Ela, por si só, já consegue sobreviver e fazer o seu ciclo contínuo. A lavoura não, a lavoura precisa do homem ali, lavrando a terra, regando, cuidando de cada uma das fases. Bom, a gente está chegando ao final desse episódio aqui hoje, tá? Muito bom. Nosso propósito aqui hoje era trazer essa discussão, colocar sobre a mesa aqui esse caminho para você formar líderes que vão liderar pequenos grupos na sua igreja, o nosso GCEL. Amém? E a gente está aqui disponível para tirar qualquer dúvida. Vai aí, deixa o seu comentário aqui no nosso rodapé, vai lá no nosso Instagram, equipar.hoje, deixa no nosso direct a sua pergunta e a gente vai aqui conversando e com isso nós vamos compartilhando com você aquilo que Deus tem colocado no nosso coração para que nós possamos ser uma igreja em GCEL, uma igreja vivendo essa cultura dinâmica. Pastor Natanael, suas últimas considerações para esse pastor que ele preparou, pregou sermões intencionais, mobilizou a igreja em oração, agora ele está pronto para abrir a escola de líderes, né? Ou ainda ele não tomou a decisão. Qual que é o seu conselho para esse pastor? Ele já se sente, está dominando o assunto, a igreja está aí na expectativa. Qual é a sua palavra para esse pastor aí? A minha palavra para esse pastor é que ele comece já, né? A Bíblia diz que há tempo para tudo, e às vezes com esse argumento a gente acaba procrastinando e não realizando o tempo. Jesus disse que os campos já estão brancos, né? A nossa visão não é a mesma visão de Deus. Deus já está com tudo pronto. Deus tem separado os líderes, as pessoas, quem Ele quer usar na sua igreja, pastor. E o Senhor é o semeador, é aquele que vai cultivar esse tipo de trabalho, né? Esse tipo de perfil que Deus quer levantar na sua igreja. Então, ao invés de ficar pensando, não, 6 meses, ano que vem eu vou começar, não, comece já. Deus é um Deus de já, Deus é um Deus de agora. Não se preocupe, porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la na sua vida. Graça e paz, um prazer estar aqui. Obrigado, pastor Aguinaldo, por essa oportunidade aberta pela Secretaria-Geral de Educação para estarmos aqui compartilhando e falando da nossa paixão. Não tem coisa melhor do que falar daquilo que a gente ama. A gente ficaria aqui horas falando daquilo que a gente ama e aquilo que a gente está vivendo, né? É verdade. Então, assim, vejo muitos pastores, às vezes, que já sabem tudo sobre GCEL, já ouviram muita coisa, mas não iniciou. Deixa eu dizer para você, inicie, dê o pontapé, essa é a hora, amém? Quem adianta governa, sai na frente, quebre aí todas as barreiras, passe por cima das dificuldades, não dê ouvido àqueles que estão levantando com situações contrárias, suposições, que colocam impedimento. Não, seja você esse líder que vai na frente, abrindo o caminho, colocando as pessoas no lugar que elas devem serem colocadas, e para que a sua igreja possa romper com os pequenos grupos, ser uma igreja saudável
que ganha e cuida pessoas. Um abraço para vocês, até o Graças próximo episódio e não esqueça, compartilhe!